Você que está no ramo de reparo de centrais há um bom tempo, provavelmente já deve ter ouvido falar no termo resistor shunt. Isso é bem comum, né? Porque em alguns datasheets a gente pode até encontrar esse tipo de expressão. Mas a pergunta que surge é: o que é de fato o resistor shunt? Qual é a real aplicabilidade dele no circuito eletrônico? E quais são as possíveis falhas que esse tipo de componente pode gerar, né, quando ele tem algum tipo de defeito dentro de uma central de injeção? Antes da gente começar o vídeo, alguns recadinhos então, né, pessoal? Não esquece de se inscrever aí no canal, caso ainda não seja inscrito. Ativa aí o sininho, né, para que os próximos vídeos você seja avisado pelo YouTube que nós lançamos, né? E também deixa o like, né? Deixa aí o famoso joinha, que essa é a forma que você nos ajuda aí a continuar com o canal ativo aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos passar logo para o vídeo aí para ajudar vocês a entenderem um pouco sobre o que é o tal do shunt, tá? Bom, hoje com a grande capacidade que as centrais de injeção elas têm de interpretarem defeitos externos, defeitos tanto em sensores quanto atuadores, a presença de um resistor de shunt, né, ou de um circuito que acomoda esse tipo de componente dentro da ECU tem exatamente esse objetivo: ajudar a central a entender, né, a compreender se há ou não alguma falha de funcionalidade em determinados atuadores dentro do sistema. Bom, normalmente ligado em paralelo a um circuito que demanda alta corrente, o shunt ele tem por objetivo, né, permitir que parte dessa corrente elétrica que chegue até um determinado atuador passe por ele, por obviamente ele ter uma resistência bem baixinha, né? E aí parte dessa corrente IDDP, ou seja, parte dessa tensão passando por ele, atravessando o shunt, é direcionada para elementos, né, para circuitos integrados dentro da placa que tem como principal função monitorar a carga que está sendo consumida por aquele atuador. Dessa forma, se o circuito ao qual o shunt e, obviamente, o CI de monitoramento de corrente perceber que houve uma baixa corrente naquele momento, ou perceber que tem ali corrente igual a zero, ele consequentemente vai enviar um sinal de diagnóstico para o processador para que esse circuito específico desse determinado atuador defeituoso pare de operar, né? Fazendo então com que o circuito não receba mais sinal de ativação do processador, acabando literalmente com o sinal que o processador envia para ativar determinado circuito. Dessa forma, a central ela tem plena capacidade de entender se determinados atuadores estão operando ou não, ou se por algum motivo a corrente daquele circuito que normalmente é exigida parou de ser aplicada, né? Parou de ser requisitada pelo atuador. Assim sendo, obviamente a central ela vai anotar isso como um código de falha. Isso vai ficar presente dentro da unidade de injeção e claramente, pessoal, a luz de anomalia lá no painel ela vai acender e o sistema ele vai entrar naquilo que a gente chama de modo de emergência. Muitas vezes fazendo com que o circuito interno pare de operar, perdendo potência ou até mesmo entrando em outros tipos de situações de emergência. Bom, talvez na teoria tenha ficado um pouquinho complicado de entender, mas é bem fácil, né? Dá uma olhada aí nessa arte que a gente fez, que você vai entender claramente o que eu estou querendo dizer. Olha só, pessoal, esse tipo de representação aqui, ele vai deixar bem claro para a gente exatamente o que eu quero explicar a respeito do shunt, tá? Como ele funciona aqui na teoria. Nós temos aqui alguns elementos, tá? Esse tipo de circuito que eu desenhei aqui, ele é o circuito básico de acionamento do solenoide dos bicos, tá? Aqui eu estou representando esse solenoide, né, como sendo o bico 1. Aqui nós temos, digamos, né, o que seria os terminais do bico. Então, terminal sendo chaveado pelo conjunto negativo, pelo driver negativo. E aqui nós temos o conjunto positivo, né? Lembrando que aqui, nesse chaveamento positivo, ele vai ser comum a mais um ou dois bicos, tá? Depende muito do sistema que está sendo aplicado. Aqui no nosso exemplo, a gente está usando o sistema que controla bico 1 e 2,
mas poderia ser o circuito positivo que controla o bico 1, 2 e 3. Depende muito da aplicação e da motorização do sistema. Esse tipo de circuito, pessoal, ele é bem básico e está presente nos módulos da linha Bosch, tá? Principalmente o módulo que eu quero salientar aqui, que é o módulo EDC7. Bom, o que acontece? Todo tipo de acionamento para ligar o bico injetor desse sistema, ele é feito pela central, né? E como podemos ver aqui, é feito por um transistor de chaveamento negativo e por um circuito de transistor e diodo que enviarão o potencial positivo, tá? Digamos que a corrente demandada a esse bico aqui seja algo em torno de 0,8 amperes, tá? Então essa corrente ela vai ser, por assim dizer, enviada através do pulso positivo que está devidamente ligado a uma fonte de alimentação. Então, se esse bico aqui ele precisa de aproximadamente 24 volts e 0,8 amperes para ligar o solenoide dele, essa fonte aqui ela vai fornecer esse nível de tensão e corrente. Lembrando que essa fonte aqui, olhando para o módulo, é exatamente essa representação que nós vemos aí de capacitores, tá? Então, esse conjunto de capacitores laranja é exatamente essa fonte de alimentação adequada para poder fornecer pulso ao transistor, para poder fornecer corrente e tensão ao transistor e que esse transistor, por sua vez, envie, né, essa corrente passando por um diodo tripolar e chegando até o solenoide do bico número 1. Ligado, né, em paralelo a esse conjunto, nós podemos observar exatamente essa representação em azul de um resistor shunt, tá? Que na imagem nós podemos ver aí que é exatamente essa peça que nós estamos apontando aí, essa peça verde, tá? Isso aí é um resistor shunt de baixíssima resistência, aproximadamente 0,1 ohms. Olha só, nós podemos entender o seguinte então, toda vez que eu exijo, né, toda vez que o sistema precisa fazer um disparo para o solenoide do bico 1, o que vai acontecer? O processador é que vai enviar essa comunicação ou essa informação adiante para uma peça chamada gerenciador de pulsos, tá? Comumente chamado aí de processador dos bicos. Esse processador, por sua vez, ele vai enviar um sinal de baixa intensidade ao mesmo tempo para o disparo positivo e disparo do chaveador negativo, né? Esse sinal, então, ao chegar nesses dois transistores, farão então com que seja armado o circuito. O que vai acontecer então? O transistor positivo, chamado de disparo, vai fazer com que a tensão e corrente que estavam até então estagnadas aqui no nosso capacitor ou na nossa fonte, seja dirigida até o diodo e, por sua vez, chegue até o solenoide do bico, que já vai estar devidamente chaveado ao negativo através do transistor individual. Esse transistor individual vai fazer com que a corrente que sai da fonte, passando pelo transistor, passando pelo diodo, passando pelo solenoide do bico, tenha o seu final, digamos assim, o seu chaveamento final, num aterramento interno ao módulo. Isso tudo na teoria e na prática é possível observar. E qual que é a função do shunt então? Claramente, pessoal, nesse circuito positivo nós vamos ter uma intensidade, nós vamos ter uma tensão e corrente saindo do transistor. E essa tensão e corrente vai ser dividida, né? Vai ser, por assim dizer, enviada também ao shunt, né? Que por sua vez estará ligado ao gerenciador de pulsos, que nesse contexto aqui, o gerenciador de pulso também é a peça que monitora a tensão e corrente que está sendo trafegada pelo circuito positivo. Olha que legal, né? Então o shunt nada mais é do que a ponte, digamos assim, que vai interligar a fonte de alimentação que está no momento, né, que está nesse momento produzindo corrente e tensão e enviando para o bico, e fazendo com que o gerenciador de pulso, então, perceba que há uma corrente maior do que zero e uma tensão maior do que zero nesse circuito aqui.
Entendendo então que o circuito do solenoide do bico 1 está em perfeito estado e, ao mesmo tempo, já enviando uma comunicação de diagnóstico para o processador, dizendo que está tudo ok. Mas digamos que por algum motivo esse solenoide aqui ele pare de funcionar, ou seja, o bico deu algum problema e o solenoide então ele abriu o circuito, né? Não existe mais um circuito fechado aqui, o solenoide simplesmente rompeu ou o chicote elétrico de um dos lados aqui também foi rompido. Nessa situação, o processador vai enviar a comunicação para o gerenciador vai, nesse primeiro momento, fazer a ligação dos transistores, mas como não há um circuito fechado, consequentemente a fonte não vai ter nenhum tipo de demanda de corrente. Não vai ter corrente saindo da fonte, né, nem tampouco chegando ao solenoide. Nesse momento, o processador ele entende, né, que houve um sinal de ativação, mas que não houve uma resposta de corrente, pois o gerenciador não percebeu, né, não teve ali nenhum tipo de corrente, né, sinal de corrente chegando até ele. O que vai acontecer então? Um outro tipo de sinal de comunicação será enviado ao processador, que nesse contexto iniciará o processo de reconhecimento de falha. Nessa situação, o processador vai entender que a ausência de corrente no circuito de acionamento do solenoide do bico 1 é uma possível falha. Fatalmente, o processador não vai saber que a falha, por exemplo, está no shunt, não vai saber que a falha está relacionada ao circuito interno ou externo, mas o processador vai anotar um defeito de bico, falando que há um problema de acionamento do solenoide do bico 1. E assim é possível então você observar pelo scanner que há uma falha nos bicos. Bem interessante nessa forma de como o shunt está intimamente ligado com o diagnóstico que o processador faz do circuito de atuadores em questão. E só não é tão difícil entender a função real do shunt, né? Mas é interessante mostrar isso na prática. Vamos ver um módulo aí, no caso esse aqui, ó, o EDC7. Vamos entender como é que a função do shunt dele está aplicada aqui dentro. E por algum motivo nós vamos criar aqui algumas falhas para você entender qual é de fato a consequência que a ausência ou até mesmo ali a impossibilidade de cargas desse circuito pode trazer para a central. A gente está usando aqui o módulo EDC7, tá? Configuração aqui básica, como o esquema elétrico manda, eu fiz a ligação aqui. Essa caixinha que eu produzi, né, justamente para a gente poder ver aí o pulso dos bicos, tá? Vou tentar deixá-la aqui mais ou menos aqui, ó, de pé, para a gente poder ver aí certinho. Não vai dar para vocês verem, mas aqui contagem de bico 1 até o 3, 4 ao 6 e esse último aqui é o improp, tá? Estou usando um simuladorzinho ali básico, vou ligar minha fonte. A fonte já está devidamente aplicada ali em nível de tensão, tá? 24, 25 volts. Ligar aqui linha 30, linha 15, já temos lá o consumo. E aqui a gente pode ver, ó, que como esse módulo aqui ele é 6 cilindros, né? A gente tem a ligação completa aqui dos drives, né? Ou dos LEDs, de 1 a 3, 4 a 5. Como a gente estava analisando o circuito positivo, né? O circuito do shunt positivo, vamos mostrar para vocês aqui aonde fica a posição dele. Embora a gente já tenha visto, né? Vamos mostrar aqui corretamente onde é. Bom, aqui está com tudo desligado, tá? Então, no nosso exemplo, os shunts são exatamente essas duas pecinhas aqui, tá? Esse shunt aqui, ele controla, ou ele na verdade está em paralelo ao circuito, né? Que vai alimentar o bico 1, 2 e 3, esse aqui. Esse outro shantzinho aqui do lado, ele está em paralelo ao circuito, aos transistores que vão alimentar os bicos 4, 5 e 6. E esses são os capacitores que nós temos aí como sendo as fontes geradoras de tensão e corrente para alimentar os transistores principais, para que assim, quando o gerenciador de unidade aplicar um sinal no terminal número 1, obviamente
essa corrente que então está aqui nos capacitores, elas vão passar por dentro do transistor e vão passar pelo diodo a fim de chegar aqui até o bocal e fazer a ligação das unidades, né? Aqui na nossa caixinha, como a gente pode ver. Então a gente percebe que tem funcionamento, né? Dá para ver aqui nitidamente com ele ligado que nós temos o funcionamento adequado. Portanto, o circuito aqui ele está perfeito, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou remover um shunt do lugar, né? Para você ver a falha que ele gera. Bom, então tá aqui, ó, o shantzinho aqui tá fora, tá, pessoal? Pode ver lá na placa, removemos ele. A fonte está ligada, eu vou ligar aqui agora. Viu só? Já não temos o funcionamento aqui do banco número 1, só agora o banco 2, ó, com as unidades 4, 5 e 6 ativas. E isso acontece porque, como a gente sabe bem, embora exista a alimentação aqui na parte superior do driver, ele está sendo alimentado, como não existe uma resposta, né, de corrente sendo enviada lá para o gerenciador de unidade atrás da placa, o próprio gerenciador para de mandar o sinal aqui no pino 1 do transistor. Portanto, sem sinal de ativação no pino 1, não existe funcionalidade no sistema, né? Vou tentar fazer uma simulação aqui, ó. Colocando aqui uma ponte, ó. A gente pode ver que ele volta a funcionar corretamente, né? Sem a ponte, ele para de funcionar. Então fica uma dica aí, pessoal, que se der problema nesse componentezinho aqui que eu tô na mão, né, o shantzinho, a gente pode ter um problema, né, de circuito de unidade sem funcionar, tá? E muitas vezes não é gerenciador, muitas vezes não é os drivers, tampouco os bicos ou chicote. Às vezes o defeito pode estar simplesmente num resistor desse que tem uma função importantíssima, né? Uma função aí que realmente faz toda a diferença no diagnóstico e também no teste que o próprio sistema faz para saber a veracidade do circuito. Viu só que da hora, pessoal? Não tem segredo, né? Quando você passa a entender claramente como os circuitos de um módulo estão interligados, fatalmente você vai conseguir fazer um diagnóstico rápido, preciso e, obviamente, 100%, né? Ele vai bater em cima ali, não vai ter erro. Então, pessoal, esse tipo de conteúdo e muitos outros, eles são apresentados no nosso curso de reparo de centrais. No caso, tanto para a linha leve quanto para a linha diesel. Se você quer aprender mais, pessoal, entre em contato aqui com a gente para realmente ficar atento às novas datas que nós vamos ter aí para 2019 e que você possa fazer de fato um curso que vai te ensinar muita coisa legal sobre reparo. Porque, a princípio, nós precisamos aprender como isso aqui funciona para, obviamente, poder se aventurar nos reparos, né? Então não deixe de entrar em contato para saber mais dos nossos treinamentos, tá bom, pessoal? Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje e caso você tenha sugestões de outros temas, deixa aí para a gente nos comentários. Ah, e um detalhe, pessoal, esse vídeo que eu estou colocando no card aqui é a parte 1 de como nós podemos colocar o scanner de diagnóstico em centrais. Lembra que eu falei que tem a parte 2? Então, pessoal, preciso da ajuda de vocês. Deem um like nesse vídeo aí e quando nós batermos 1000 likes, nós vamos liberar para vocês aí a parte 2 de como fazer um diagnóstico na central aplicando o scanner na bancada. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!